Tudo bem? Olá, turma do 8º ano. Então hoje a gente vai começar mais uma videoaula de arte. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu lá nas aulas anteriores, né, pra gente se situar, e sobre o que a gente vai ver ali pra frente. Então a gente conhecer um pouquinho melhor sobre o movimento impressionista, conhecemos alguns artistas desse movimento que fizeram parte. Vimos que a arte ela acompanha a história, então nesse momento, dentro de um contexto social, os artistas eles estavam buscando uma liberdade maior para produzir as suas pinturas. E aí então esses impressionistas eles passam a valorizar a questão da cor na pintura, né? E aí nesse momento, que é o momento em que as tintas já passam a ser fabricadas de maneira mais industrial, vamos dizer assim, né? Já era possível comprar tintas em bisnagas. Os estudos das cores antigos, feitos por Goethe, entre outros pensadores que contribuíram aí para esse tema, né, que é o estudo das cores, eles já estavam sendo mais levados em conta por esses artistas, então a aplicação do uso das tintas complementares, das cores complementares, entre outras questões que envolviam o uso da cor, já eram muito vivas ali na arte dos impressionistas. E aí, pessoal, esse pessoal também, ele passa a pensar a pintura, então, a partir das cores, da incidência natural da luz, e a gente começa a ver, então, muitos artistas que passam a retratar cenas do cotidiano, que não necessariamente mostravam pessoas da aristocracia da época, pessoas importantes, mas eventos, coisas que aconteciam lá no dia a dia, então a gente percebe que a temática também ela acaba se modificando. E isso é muito legal, né? Que traz uma liberdade grande para o artista. E aí então esses artistas eles começam a sair dos seus ateliês, começam a produzir a pintura ao ar livre e observar, né, de que forma a natureza ela vai se mostrando conforme o sol está mais nascente, mais poente, enfim. E aí é muito interessante porque como a arte ela vai se desenvolvendo, ela também vai se adaptando às novas tecnologias, né? Então a gente viu que ali uma inovação para a época eram os tubos das tintas, e aí depois as coisas foram acontecendo, como a fotografia, foi se tornando algo mais acessível, né? E aí os artistas eles vão se alimentando dessas descobertas e vão usando todas essas descobertas a favor da sua produção artística. E aí eu gostaria que vocês abrissem lá na página 8 da apostila de vocês, porque eu mostrei na aula passada uma obra do Claude Monet. Quem não viu, pesquisa no Google aí, Catedral de Rouen. Essa catedral ela foi retratada pelo Monet em momentos diferentes do dia, e cada momento desse dia, lá na apostila de vocês, nós temos na página 7 uma imagem que mostra essa catedral. E aí, cada momento, a cor ela foi se modificando. E o artista ele foi retratando. Então, tem uma série de pinturas com essa mesma temática, esse mesmo desenho, essa mesma paisagem, em que o Monet ele retrata daí em diferentes horários. Então, o resultado é diferente em cada uma delas, por conta das cores, da incidência da luz natural. E aí eu propus na live que vocês desenvolvessem um trabalho onde vocês vão fotografar uma paisagem, um determinado local, e vocês vão retratar ela através da pintura, do desenho,
nesses 2 momentos do dia, tá? Então, uma hora lá, bem ao meio-dia, vocês tiram uma foto desse lugar, e aí, mais à noitinha, lá por umas 6h30, 7 horas da noite, vocês fotografam de novo, e eu quero que vocês representem ela por meio da pintura pra mim, tá bom? De maneira artística, manual. Então, alguns me perguntaram se era pra usar o papel. É pra usar papel, sim. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida em relação a esse trabalho, vocês podem entrar em contato com a prof. Mas aí, pessoal, então, pra gente falar desses avanços, dando continuidade à aula, lá em 2013, um artista, ele vai na fachada dessa catedral que Monet pintou lá na época do impressionismo, e ele faz uma projeção nessa catedral, como? Utilizando recursos tecnológicos, computador, computação gráfica e a projeção. Então ele projeta dentro de todo aquele espaço arquitetônico daquela catedral imagens inspiradas na arte do Monet, na arte impressionista do Monet. E aí, gente, isso é tão artístico e tão interessante que esse show, né, que esse artista produziu, ele é nomeado Primeira Impressão, e ele foi inspirado lá no impressionismo do Monet. E aí a gente tá falando, então, da interferência visual dos grafites tecnológicos. A gente vê o uso dessa tecnologia de projeção hoje nos circos, nas festas, por exemplo, quem já foi lá no Palácio Avenida, lá no final do ano aqui em Curitiba, vê toda a fachada, toda a arquitetura com projeções de luz, de imagem, que às vezes remetem a imagens mesmo, né? E aí a gente se transporta, então, e faz uma ligação da arquitetura, do espaço urbano com a arte visual, audiovisual. Porque muitas vezes também a gente tem interferência sonora nesses eventos. É muito legal. Lá na página 8 vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. E a gente chama isso de grafite digital. E lá na página 8, a gente está falando de uma dupla de artistas, do Igor Marota e da Ceci Soloaga, que eles são conhecidos como VJs, e ela é conhecida como VJ Suave, é o apelido dela, vamos dizer assim, o nome artístico. E eles vão projetando pelo mundo todo os grafites deles. Então, ao invés deles fazerem o grafite, pintarem com a tinta, eles projetam nesses locais, nesses espaços arquitetônicos, através dessa tecnologia da projeção. Então, vejam como a arte ela vai acompanhando a tecnologia e ela utiliza as ferramentas tecnológicas também para acompanhar o seu tempo, né? Essa dupla, pesquisem um pouco mais sobre eles aí na internet, eles que criaram aquela frase, mais amor, por favor, que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. Então tem muitos lambi-lambis espalhados aí pela cidade, que são aquelas imagens coladas nas paredes, cartazes, com aquela frase, mais amor, por favor. Então é um pessoal bem legal de vocês conhecerem. E ali lá na página 9 tem um pouquinho da história deles lá. Tem um texto que eu quero que vocês leiam. A gente vai conversar sobre esse texto na próxima live. E aí, pessoal, no final dessa aula, a gente vai falar rapidinho agora sobre essa questão dos avanços tecnológicos. E eu gostaria de pedir para que vocês assistissem um filme chamado Odisseia no Espaço, uma Odisseia no Espaço, de 2001, feito pelo cineasta Stanley Kubrick. Por
porque a gente está falando de arte, de tecnologia e de cinema também. O Stanley Kubrick é um cineasta muito importante, que já fez filmes importantíssimos para a história do cinema, como O Iluminado, entre outros. E essa obra dele, Uma Odisseia no Espaço, vocês conseguem encontrar aí no YouTube. É um filme de ficção científica, talvez considerado um dos mais interessantes. E ele foi feito um ano antes da primeira expedição do homem à Lua. E eu gostaria que vocês assistissem esse filme, pelo menos trechos, quem não quiser assistir o filme inteiro, mas eu aconselho assistir, pra gente comparar um pouquinho o trabalho dele com o trabalho do Méliès, lá da Viagem da Lua, que a gente conheceu nas outras aulas. E aí isso também é um assunto pra gente tratar lá na próxima live. Tá bom, gente? Então fica aqui pra vocês a recomendação de assistir o filme do Stanley Kubrick, Uma Odisseia no Espaço, e o encaminhamento de uma atividade na qual vocês vão fazer como o Claude Monet fazia. Vocês vão fotografar 2 momentos desse mesmo lugar e vão tentar representar por meio do desenho. Vocês vão usar então lá a referência da imagem que vocês fotografaram para criar o desenho de vocês, certo? Então vai ser um modelo, vocês vão observar a imagem. Quem quiser fazer um desenho apenas de observação, pode ir lá em 2 momentos nesse local e fazer o seu registro. Fiquem atentos às cores, às sombras, às luzes e representem da maneira que vocês acharem mais interessante. Lembrando que cada um faz do seu jeitinho e o mais importante é a prática de vocês desenvolverem, então, essa proposta plástica, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.